Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos abordar um assunto chamado bancos de dados relacionais, certo? É, Dando continuidade ao assunto, essa parte de bancos de dados relacionais nós vamos ver de uma forma mais objetiva, certo? Nós não vamos ver num nível mais detalhado, num nível no qual nós iríamos realmente aprender consultas, não vamos ver nada disso, nós vamos ver mais do ponto de vista de instalação, né, e de uso, né? É mais uma introdução ao banco de dados relacional. Então, nós vamos ver aqui o que é um banco de dados relacional, né, de uma forma mais objetiva e direta, tá? Então, é uma aula introdutória, certo? E até porque o conteúdo da nossa ementa vai abordar esse assunto de uma forma mais objetiva. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, certo? Beleza. Ok. Então, basicamente, pessoal, o que é que nós vamos ver aqui no conteúdo da nossa aula, certo? Da nossa aula de banco de dados. Bom, o que é um banco de dados relacional? Um banco de dados relacional nada mais é do que, falando a grosso modo, é como se fosse uma tabela. De uma forma mais objetiva e direta, é como se fosse uma tabela do Excel, né? Lá na tabela do Excel você tem o quê? Você pode ter uma tabela, né, com o topo, né, que seria o cabeçalho, e o conteúdo logo abaixo seriam o resultado da tabela. Então, por exemplo, vamos abrir o Excel aqui para a gente fazer um exemplo. Abrir o Excel. Excel. Abrindo. Então, pronto. Vamos fazer um exemplo clássico aqui que a gente acaba fazendo sempre, né? Mas que é fundamental para o aprendizado, para a gente poder entender. Então, como é que seria uma estrutura de uma tabela num banco de dados relacional? A gente poderia ter uma tabela que se chamaria aluno, certo? E aqui em aluno a gente vai ter o código do aluno, né? Vamos botar sem acento, que fica melhor. Quem está trabalhando com programação ou com sistemas, a gente acaba colocando minúsculo e sem acento. Então, vamos deixar código, nome, sobrenome e e-mail e a matrícula. E o telefone. Então, o código do aluno, né? Vamos chamar aqui de código do aluno 1, certo? Nome do aluno, vou chamar aqui de José. Sobrenome, vou chamar de José da Silva. E-mail, josé@gmail.com. E a matrícula aqui, eu vou chamar de 10001. E o telefone aqui eu vou dizer que é 8899776655. São dados fictícios, obviamente, aqui, certo, pessoal? E aí eu vou criar aqui a minha segunda linha, né? O ID seria o 2. Aqui eu vou criar a Maria. Maria da Silva também. maria@gmail.com, certo? O número de matrícula vai ser o 100.002, né, para manter o padrão. E aqui eu vou botar um telefone fictício aqui, 4. Beleza? Então a gente está criando um nosso banco de dados. Perceba que nesse nosso banco, pessoal, a gente colocou aqui no topo, ó, a estrutura, né? Ou seja, os campos que a gente quer que tenha essa nossa tabela. Então, num banco de dados relacional é muito parecido, né? A primeira linha da tabela sempre é o cabeçalho, né? É o que vai ter, é a estrutura da nossa tabela. Então, se eu defino uma tabela com código, nome, sobrenome, e-mail, matrícula e telefone, eu tenho que sair colocando todos os meus dados, né? Eles são um banco de dados relacional, ele é estruturado, ou seja, a estrutura é bem definida, é bem fechada. Ao contrário de um banco de dados no SQL, em que você define, né, cada linha aqui, a gente poderia salvar do jeito que a gente quisesse, né? Ter quantas informações a gente quisesse. Mas num banco de dados relacional, se eu defino que esse cabeçalho aqui tem
6 campos, eu tenho que preencher todos os 6, certo? Se não, lá no nosso banco, esse dado aqui vai ficar nulo, certo? Aqui no Excel, obviamente, que ele é uma planilha, né? Então, ele facilita. Então, por aí vai, pessoal. Eu posso, ó, sair criando aqui os meus... Eu posso criar mais alunos aqui para mim, né? Por exemplo, a Maria, posso ter o Joaquim, posso ter o Fabrício, posso ter o Helder, né? E aí eu vou chamar de todo mundo aqui da Silva para ficar mais fácil para mim, né? Eu vou chamar aqui de Joaquim, @gmail.com. Vou dizer que aqui é o Fabrício, @gmail.com. Aqui o Helder, @gmail.com. Certo? Aí aqui eu vou aumentando aqui, né? Aqui vai ficar 3, aqui 4 e aqui 5. E aqui vou também mudar aqui os telefones. Vou botar 3, 2, 1. Pronto, então criei 5 objetos, né? 5 alunos na minha tabela, né? Isso aqui seria uma tabela aluno. Então, é como se... Vamos fazer um exemplo aqui no Excel e a gente vai criar aqui a primeira tabela aluno e a gente vai criar uma outra tabela aqui, ó, onde tem nova planilha aqui no rodapé. Eu vou adicionar e vou chamar aqui de professor. E aqui eu vou dizer, ó, eu posso ter uma estrutura parecida. Eu vou, inclusive, copiar, para mim não escrever tanto, mas eu vou copiar, não é para repetir, não. É só para facilitar aqui a visualização. O meu lado. Então, eu vou dizer que tem um professor Gabriel, professora Cíntia, professora Rayane, professora Kélvia, certo? Professor Paulo, beleza? Vou chamar aqui Tavares, Silvio, por aí vai. Aí eu vou criar aqui e vou botar, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou chamar aqui de Gabriel, @gmail, Cintia, @gmail, Ayane, @gmail, Elvia, @gmail, Paulo, @gmail. Aí aqui, obviamente, não tem matrícula, mas a gente pode ter aqui a carga horária, né? Carga horária do professor aqui. 40 horas, aí o telefone, e a gente poderia ter um outro campo aqui, por exemplo, de disciplinas, né? Aqui a gente tem o código do professor, ó. Código do professor, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o código do aluno, 1, 2, 3, 4, 5. Esse número não pode se repetir, pessoal, certo? Num banco de dados, esse número não se repete, certo? Uma outra coisa, a gente poderia, por exemplo, ter uma associação. Eu poderia ter, por exemplo, aqui uma tabela ó, de curso, né? Ou de disciplina, né? Disciplina. Então, aí eu teria aqui, ó, por exemplo, ó, o código do aluno e o código do professor. E aqui o nome da disciplina. Então, por exemplo, se eu tenho uma disciplina chamada banco de dados, certo? Tem outra disciplina chamada servidores, certo? Aliás, aqui eu teria que ter, desculpa, eu vou criar aqui uma disciplina. Eu vou chamar o seguinte, eu não vou criar isso aqui agora, eu vou criar isso aqui em outra tabela. E aqui eu vou ter o código, eu vou apagar, e vou ter aqui o código da disciplina. Então, eu vou ter a disciplina 1, que é banco de dados, a disciplina 2, que é servidores, a disciplina 3, que é automação via script, a disciplina 4, que é lógica de programação, e por aí vai. Posso ter quantas disciplinas eu quiser. E aqui na planilha 4, eu vou ter aqui, eu vou chamar de matrícula, ou de eu vou chamar de turma. Pronto, porque o que é a turma? É uma disciplina de banco de dados num determinado tempo com professores e alunos. Então, por exemplo, aqui, ó, o que é que eu poderia ter? Ó? Eu ia ter o código do aluno
eu vou ter o código do professor, eu vou ter o código da disciplina, certo? E eu vou ter aqui o semestre. Então, por exemplo, para me dizer que tem uma turma, eu vou dizer o quê? Ó? Eu vou dizer que a turma, aí eu vou ter que pegar os códigos, pessoal. Eu vou avançar um pouquinho na disciplina de banco de dados agora, que a gente é essa a vantagem de um banco de dados, que aqui no Excel a gente está só simulando, mas que num banco de dados mesmo, a vantagem é que a gente ia casar todo mundo, ou seja, fazer relacionamento. Então, por exemplo, eu posso dizer, ó, que a disciplina um, ou seja, a disciplina de banco de dados, ó, aí eu venho aqui e boto um. Quem é que está nela? Quem é que está ministrando ela? Eu vou dizer que é o professor Gabriel, aí eu boto um também, ou seja, aí num banco de dados mesmo, né, que no Excel a gente está só simulando, repito, mas num banco de dados mesmo, quando eu boto um aqui, esse um, ele vem bem aqui na disciplina e ele diz, opa, um é banco de dados, então a gente bota um aqui. É como se a gente fizesse isso aqui, ó, no Excel, fizesse um igual e apontasse para cá, e esse cara aqui, ó, tá apontando para a disciplina, né, para aquela célula. Então, ó, mas aqui a gente trabalha com códigos. Então eu vou dizer, ó, que a disciplina um, ou seja, banco de dados, está associada ao professor um, que é o Gabriel, e está associada ao aluno um, ou o José. Então, pronto. Dessa forma aqui, e eu vou dizer o semestre, que essa disciplina está no 2021.1. Pronto. Então, agora, eu criei uma turma. Só que eu criei uma turma só com um aluno, né? Porque, pensando a nível de sistema, né? Se eu fosse puxar essas informações do banco e carregar numa tela e dizer quem são os alunos matriculados na turma de banco de dados com o professor Gabriel, em 2020.1, aí ele ia dizer só esse aluno aqui. A nível de banco de dados, se eu quisesse criar uma turma com todos os alunos, eu ia ter que fazer isso aqui, ó. Eu ia ter que copiar, né, a disciplina 1, o professor 1 e agora para o aluno 2, depois para o aluno 3, depois para o aluno 4 e depois para o aluno 5. E esse semestre aqui, ele se repete também. Eu só não entendi. Vamos lá. Até aqui tudo bem, né? Ó, isso aqui, beleza, né? O que é que isso aqui quer dizer? Isso aqui está em amarelo. Isso aqui quer dizer que a disciplina 1 está associada ao professor 1, ou seja, banco de dados está associado ao professor Gabriel, certo? Estou pegando pelo código. Então, eu estou dizendo que estou criando uma turma, né? Existe a disciplina lá na ementa de banco de dados, existe o professor que faz parte da instituição, que é o professor Gabriel, e existe um conjunto de alunos que estão matriculados também, passaram, então estudando na instituição. O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o professor, pegar a disciplina, pegar os alunos e dizer, ó, vamos formar uma turma aqui. Quando a gente forma uma turma, a gente associa essa galera, entendeu? A gente está pegando todo mundo, professor, aluno e disciplina, e dizendo, ó, uma turma. Então, para a gente dizer que formamos uma turma, a forma como a gente diz isso para um computador, para um banco de dados, é dessa forma aqui. A gente está dizendo o quê? Ó, disciplina 1, professor 1 e aluno 1. Pronto, a gente inseriu, certo? Nesse momento aqui, a gente inseriu um aluno na disciplina 1 com o professor 1 no semestre 2020.1. A gente vai inserir agora o aluno 2, certo? Na disciplina 1 com o professor 1 com o semestre 2021. Ou seja, a gente está criando uma turma e inserindo esses 5 alunos dentro da turma de banco de dados com o professor Gabriel. Ficou claro? Tranquilo? O que a gente está pegando é pessoas independentes, né? Alunos que estão numa base, professores que estão em outra base, disciplinas que estão em outra base, e agora a gente está associando. Né? Quando a gente cria a turma, a gente diz, opa, a gente precisa de quê para uma turma? Um professor, um aluno, ou alguns alunos, né? Precisa de vários alunos, e precisa de uma disciplina. É o básico que a gente precisa. Então a gente pega esses 3 elementos e associa dessa forma como a gente colocou aqui no Excel, tá bom? Então, isso aqui seria uma introdução, digamos assim, uma forma de dizer que isso aqui é um banco de dados, certo? A gente pode dizer que isso aqui é um banco de dados, a gente pode até salvar isso aqui e dizer BD, chamar de BD escola, BD escola. Então, criei um banco de dados no Excel. Legal, né, pessoal? Então, a gente consegue dizer que temos um banco de dados aqui no Excel. Tranquilo? E agora,
Como é que a gente faz isso, professor? Num banco de dados mesmo, né? Existe, pessoal, uma infinidade de bancos de dados, né? A gente está até aqui com o Wikipedia aberto, e a Wikipedia diz que existe um negócio chamado Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional, que é um SGBD, ou SGBDR, né? Um banco de dados relacional nada mais é do que essa pequena introdução que eu fiz e com muito mais coisa, né? Ele tem muitas outras características aqui, ó, que tem essas regras que foram idealizadas, né, pelo Edgar em 85, e a ideia é dizer o que é que um banco de dados ele tem que ter para ser realmente um banco de dados relacional. E aqui tem muito mais outras coisas, né? Eu fiz apenas um exemplo ali no Excel. O Excel não cria regra nenhuma, é só uma visualização para a gente entender como é que a gente faria isso num banco de dados relacional, tá? Então, primeiro ponto, né? Isso é um banco de dados, certo? Um banco de dados ele cria tabelas. Tabelas são o quê? São essas tabelas que nós criamos aqui embaixo, ó, aluno, professor, disciplina, turma. Isso se chama tabela num banco de dados, certo? E os registros, o que são os registros? Os registros são essas colunas aqui que estão, ó, da linha 2 para baixo, né? São aquilo que foi inserido na tabela, né? Os alunos, os professores. As colunas são os atributos, né? As colunas a gente chama desse cabeçalho aqui, ó, a gente chama de coluna, né? Que é o código, o nome, o sobrenome, o e-mail. Então a gente chama isso de colunas ou atributos. Chave, isso aí fica para depois, um futuro, modelagem também, essas formas normais também, tá? Então vamos botar a mão na massa. Primeiro ponto para a gente configurar um banco de dados, o que a gente precisa? A forma mais simples de você criar um banco de dados é você instalando um programa chamado Champ. Champ. Bota no Google Champ, certo? É o primeiro item que aparece, você vai procurar a opção baixar. E aqui você vai, ó, ter algumas opções de baixar. Eu recomendo você baixar essa daqui, ó. Essa versão aqui, a primeira, que ela é a mais antiga. Sempre a primeira que está aparecendo aqui é a mais antiga, certo? E é bom porque você tem uma consolidação maior, tá bom? Então baixa a versão 7.3.29. Durante a gravação desse vídeo tá na versão 7.3.29, você baixa ela, tá? Que é a versão do PHP. O que é o Champ? O Champ, pessoal, ele vem com alguns programas já juntos, né? Ele vem com o Apache, ele vem com MariaDB, ele vem com PHP e o Perl, certo? O MariaDB é o famoso banco de dados MySQL, que durante muito tempo foi o MySQL, só que a Oracle comprou, e aí a comunidade, né, o MySQL era aberto da comunidade, mas aí passou a ser da Oracle, e aí ela desenvolveu um banco novo, gratuito, que se chama MariaDB. Mas nada mais é do que o próprio MySQL, só que agora de forma gratuita. É tanto que aqui, ó, ele mesmo diz, ó, que o Champ é completamente gratuito, fácil de instalar, e a distribuição Apache, contendo MySQL, ele ainda chama de MySQL aqui embaixo, ó, PHP e Perl, certo? Então, o Champ nada mais é do que um programa, você vai instalar no seu computador, se você tiver no Linux, ou, aliás, no Windows. A instalação é muito simples, é só dar Next, certo? Quando terminar, você vai escrever no iniciar Champ, na barra de busca Champ, e aí ele vai abrir, né, uma interface semelhante a essa aqui, ó. Certo? Quando ele abrir essa interface, você vai aqui em Manager Server e vai startar, né? Clica aqui em Apache e clica em Start, e depois em MySQL Start. Então, com isso, ele vai startar dois serviços, que é o Apache e o MySQL. Professor, o que é Apache? Apache é um servidor. Então, se você desenvolve um site em HTML, por exemplo, você precisa colocar esse seu site HTML em algum servidor para que ele rode, né? E esse servidor, quando você instala ele na sua máquina, é o Apache. Mas também você pode contratar um plano de hospedagem, como tem muitos na internet, né? Ambler, Hosting, HostGator, Google, Amazon, tem vários, né? E aí você pode contratar esse plano de hospedagem. Alguns deles vêm com Apache, outros vêm com outros servidores web, né? Mas aí o que você faz? Você pega esse HTML e joga lá no servidor web que está lá no computador, né? no servidor. Então, o servidor Apache, ele serve para rodar, né, seu código, tanto Perl como PHP, como HTML puro, tá bom? Então, esse servidor Apache aqui, ele serve para isso. E o MySQL Database é um banco de dados que permite com que você manipule crie uma tabela
aqui num ambiente de forma web. Primeiro ponto, se você fosse usar o MySQL normal, né, por que eu estou mandando, né, instalar o Champ? Porque se você fosse instalar o MySQL normal, você ia entrar no site aqui da MySQL, né, ou da MariaDB, e aí ia fazer o download, instalação, você ia ter que usar a linha de comando, você ia ter que conectar com o banco, ó, usar alguns comandos desse tipo, ó. Ia ter que instalar um MySQL Server, um MySQL Client, né? Ia ter que conectar no banco com alguns comandos usando use o nome da tabela, show tables, né? Usar um usuário e senha. Então é um processo um pouco complicado, certo? Mas é necessário aprender, né? Então, se vocês quiserem crescer na área, avançar na área, é muito importante que vocês aprendam a instalar o MySQL na linha de comando. Aqui nós vamos instalar de forma gráfica, que é o primeiro passo, é o primeiro contato que a gente vai ter. Então, a instalação de forma gráfica é muito simples. Só entrar aqui no site do Champ, certo? Fazer um download, né, para a sua plataforma. Pode ser Windows, Linux e Mac. E aí ele já vem, né, com tudo configurado, com Apache, com PHP, com MySQL, com esse outro servidor aqui, FTP também, né? Enquanto que se você fosse instalar manualmente, você ia ter que instalar de um por um. Você ia ter que instalar o PHP na sua máquina, você ia ter que instalar o Apache na sua máquina, o MySQL Server, o client, certo? Enfim, ia ter que instalar alguns programas. Aqui no Champ, né, ele encapsula tudo dentro de um programa, e aí você só abre a interface e dá um start aqui no Apache e no MySQL Server. Basicamente, o Apache, resumindo, ele é para você colocar seu código do PHP ou do próprio HTML lá dentro. Então, um projeto que você fez com HTML, CSS, JavaScript ou PHP, você pode jogar lá dentro do servidor Apache, certo? Vou já explicar como é que a gente faz isso. E o MySQL serve para você criar um banco de dados. E nós vamos fazer essa criação agora. O mesmo banco que nós criamos no Excel, nós vamos criar aqui. Como é que a gente vai fazer? Primeiro ponto, quando você instala o Champ e starta o servidor, você tem que digitar localhost no seu navegador. Você digita localhost. Certo? Quando você digita localhost, ele já mostra para você que o Champ subiu. Se eu parar aqui, ó, vou dar um stop. Stop. Estamos aguardando o servidor cair. Opa. Pronto, o Apache parou. Vamos ver se... Ó, perceba que agora, ó, o localhost está fora do ar. Quando ele mostra isso aqui é porque está fora do ar. Então, ó, o servidor Apache, o que é que ele faz? Ele sobe um servidor na porta 80, certo? E aí eu acesso esse servidor através do localhost na minha barra de endereço. Tanto faz eu digitar localhost 2.80, como só localhost que ele vai mostrar a mesma coisa. Professor, foi startado o MySQL. Como é que eu faço para ver o MySQL do modo gráfico? O senhor disse que a grande vantagem do Champ é ver tudo no modo gráfico. Você vai botar aqui localhost barra e botar php myadmin e dá um enter. Então, ó, localhost php myadmin. O que é esse php myadmin, professor? PHP myadmin é um programa que vem dentro do Champ também, em que permite você criar um banco de dados de forma totalmente gráfica. Você não tem que escrever uma linha de comando, a não ser que você queira. E se você quiser, você ainda pode escrever essa linha de comando aqui dentro, ó, dentro desse campo SQL. Mas, para o conteúdo que nós vamos ver, não será preciso. Então, o que é que nós vamos fazer? Vou criar um banco de dados aqui. Como é que eu crio um banco de dados? Você vai clicar em novo, certo? E aí, aqui dentro desse input, ó, você vai digitar aqui escola. Criar um banco de dados chamado escola, certo? E aí eu vou ter dentro do meu banco de dados, ó, uma tabela chamada aluno, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Vou olhar aqui no meu Excel, que eu já criei, ó. A tabela aluno, ela tem o quê? Código, nome, sobrenome, e-mail, matrícula. E aí eu venho aqui, ó, código, nome, sobrenome, e-mail. Aí eu preciso adicionar mais, ó. Como é que eu faço? Eu venho aqui em cima, ó, e tem adicionar uma coluna. Eu vou adicionar duas logo. Pronto. Aí tem o quê? E-mail, matrícula e telefone. Matrícula, telefone.
E aí, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou dizer que o código ele é do tipo inteiro, né? Vai ser 1, 2, 3, 4, vai ser um inteiro. E eu vou vir aqui e dizer AI, vou marcar AI. O que é AI? AI significa autoincremento. Ou seja, eu não preciso colocar um ID para o código. O próprio banco vai inserir esse ID automaticamente. Ele vai incrementando. Se eu insiro o Gabriel, beleza, ele já pega o código 1. Se eu insiro o José, código 2. Então, o próprio banco cria esse código. Os outros campos aqui eu vou dizer que é do tipo text, certo? Ó, text, nome, sobrenome, e-mail, tudo aqui é texto. Matrícula, eu vou dizer que é texto também. E telefone, eu vou dizer que é texto também. Pronto. Então, tudo é texto. O que é que eu vou fazer? Salvar. Então, ó, quando eu crio o meu banco, ó, perceba que a minha tabela aluno, ela foi criada aqui, ó, só que ela não tem nada dentro. Eu criei só a estrutura. Então, um banco de dados, né? Eu equiparei ao Excel, mas aqui a gente primeiro tem que criar a estrutura, ou seja, dizer quem são os cabeçalhos, para depois a gente inserir os dados. Então, se eu vim aqui em visualizar, ó, não tem nada. Ó, não tem nada, nenhum. Ó, tá aqui, ó, código, nome, sobrenome, e-mail, matrícula, telefone. Então, em branco, não tem nada. Então, como é que eu faço para inserir? Tem um botãozinho aqui em cima, ó, chamado inserir. Você clica aqui, código eu preciso colocar? Não. Por quê? Porque ele insere sozinho, é autoincremento. Então, eu vou vir aqui, ó, nome, José. Sobrenome, da Silva. E-mail, josé@gmail.com. Matrícula, copiar aqui a matrícula dele. E o telefone, também vou copiar aqui o telefone dele. Certo? E vou executar. Aí, ó, inserir o aluno, ó, ele diz aqui que teve uma linha inserida, e agora quando eu venho no visualizar, eu coloco aqui, ó, tá aqui o José da Silva, ele tá mostrando. Vamos inserir mais um. Vamos inserir aqui a Maria da Silva. Vou colocar aqui o Gmail dela. Vou colocar aqui a matrícula. Vou colocar aqui o telefone. Eu vou vir aqui embaixo e vou mandar executar. Pronto, ó, inseriu mais uma. ID da linha, ó, 2. Aí tá aqui, ó. Código 2, Maria da Silva. E aí eu vou inserindo meus objetos, né? Joaquim Silva, joaquim@gmail.com, código 3, telefone. Beleza? Vou executar. E aí vou inserir de novo. Fabrício da Silva. E o telefone. Ok? Executo, insiro de novo. O último agora, o Helder da Silva. Executo. Pronto, ó, agora eu venho aqui em visualizar, ó, e aqui eu tenho a minha tabela, ó, né? A mesma coisa que eu fiz lá no Excel, né? Eu tenho a minha tabela agora com os conteúdos, tá certo? Professor, eu posso exportar essa tabela? Pode. Você pode vir aqui em exportar, ó, e aí tem as opções, ó, personalizada ou rápida, né? Ó, vim aqui em personalizado e colocar aqui o formato que eu quero, ó. SQL. SQL é uma linguagem dos bancos de dados, né? Que a gente não conhece ainda. Mas eu posso exportar, ó, por exemplo, em CSV, que aí eu consigo abrir no Excel. E aí eu posso vir aqui, ó, e ver a saída como texto ou salvar em um arquivo, né? Vou ver a saída como texto aqui, ó. Então, quando eu boto a saída como texto, ó, ele salvou em CSV, né? Eu poderia salvar isso aqui no arquivo e abrir no Excel, que dá certo também, tá? Então, dá para exportar sim. Dá para importar também, né? Eu posso vir aqui, ó, e importar um arquivo, tá? Ó, escolho aqui o formato, posso importar em CSV e aí dá certo também. Então, mas vamos lá, vamos criar nossa próxima tabela, ó. A gente já criou a nossa tabela aluno, vamos criar agora a nossa tabela professor. Professor, e vou executar. E aqui eu vou ter a mesma coisa, ó, o código, certo? Vou dizer que é autoincremento.
Vou ter aqui o nome do tipo texto, sobrenome também do tipo texto. O que mais que o professor tem? E-mail e carga horária. E-mail, certo? Do tipo texto. Eu vou inserir mais duas aqui, carga horária, né? Eu vou chamar aqui de carga horária. Eu vou deixar inteiro mesmo. E eu vou botar o telefone. Beleza. Também vai ser do tipo texto. E vou mandar salvar. Pronto, então criei aqui a estrutura do professor. Não tem nada, nenhum campo, tá aqui a estrutura, mas está em branco. Então, para me inserir, eu venho aqui e boto o nome do professor Gabriel Tavares, né? Vou dizer que tá aqui esse telefone, carga horária 40, e o e-mail aqui, gabriel@gmail.com, certo? E vou mandar executar. Tá aí, ó, inserimos aqui o nosso primeiro professor, Gabriel Tavares@gmail.com, beleza? Vou inserir mais uma, né? Quem mais? Cíntia Rayane Kelvia. Cíntia da Silva, né? Eu nem sei se esse é o sobrenome dela, mas eu vou chamar ela de da Silva. Vou dizer que é. É só um exemplo, são dados fictícios, tá? Então aqui eu vou botar o telefone dela. Vou mandar executar. Inserir mais um. Rayane da Silva. E-mail rayane@gmail.com. 40. Telefone dela, executa. Insere mais um, né? Nome, Kelvia da Silva. Todo mundo está sendo da Silva aqui. 40 horas. E o telefone dela eu vou chamar aqui de 2. Terminar com 2. E por último, né, professor Paulo da Silva também. O e-mail dele é paulo@gmail.com. E 40. E aqui eu vou dizer que é 1. Beleza, então, inserir aqui, ó, quando eu venho e visualizar, eu vejo aqui a estrutura da minha tabela. Ó. Tá aqui todos os meus 5 professores cadastrados. Se eu quiser ver os alunos, eu venho aqui em escola, ó, aí clico na tabela ou eu posso clicar aqui direto no menu, né? Escola, aluno. Pronto, aí eu vejo todos os alunos. Professor, vejo todos os professores. Então, pessoal, ressalto mais uma vez. Esse programa aqui se chama PHP-MyAdmin. Ele é uma interface gráfica que permite você criar a estrutura de tabelas, como inserir dados em tabelas, como fazer consultas, então exportar dados também. Tem como fazer tudo isso pela linha de comando, só que realmente é um trabalho bem enfadonho, né? Então, no dia a dia as pessoas acabam usando direto a ferramenta. Porém, né, se você for para um curso mais avançado de programação de banco de dados, você vai precisar aprender os comandos na linha de comando. Aqui a gente está abstraindo muita coisa, né? E estamos indo direto para a interface gráfica para facilitar. Ok. A gente tem também uma outra tabela, né? Vamos criar mais uma aqui, ó, escola. Criar aqui mais uma tabela chamada disciplina, né? Ela só tem 2 colunas, né? Que vai ser o código. Código, também vou marcar aqui o autoincremento. E aqui o nome da disciplina, que eu vou chamar de texto. E aí vou executar. Opa, desculpa. Clica aqui em salvar. E aí eu venho aqui, ó, minha estrutura está feita, né, ó, código e nome. Vou inserir aqui a disciplina chamada banco de dados, certo? Banco de dados e executo. Insiro mais uma, servidores e executo, certo? Automação via script, né? Executo. O que mais? Lógica de programação, executo também. Então, quando eu venho aqui no meu visualizar, ó, perceba que agora eu tenho aqui todas as minhas disciplinas, tá bom? Ok, então o que eu vou fazer? Tem mais uma tabela que eu vou criar, que é a tabela turma, né? Então, eu vou criar aqui mais uma tabela, chamada de turma. Ela vai ter 4 colunas, né? Então, ela vai ter aqui o código do aluno, que vai ser um inteiro. Eu vou dizer que não posso dizer que é autoincremento. Vou ter aqui o código do professor. Também não vou dizer que é autoincremento, porque esse código ele não é inserido automaticamente. Eu que vou inserir.
e aqui eu vou ter o semestre. Beleza, então executo, aliás, salvo aqui embaixo, e aqui eu tenho a minha estrutura, certo? Vou inserir, vou criar uma turma, como é que eu faço? Vou dizer que o aluno 1 está na turma 1 e no professor 1 e o semestre é o 2020.1. Executo. Pronto, já criei o meu primeiro aluno, certo? Vou adicionar o segundo aluno, ó. Aluno 2, professor 1, turma 1 e o semestre 2020.1. Executo. E aí vou inserindo aluno 3, professor 1, disciplina 1 e turma 2020.1. Né? Então, eu vou inserir os meus 5 alunos nessa turma. Então, aluno 4, professor 1, disciplina 1, turma 2020.1 e por último, aluno 5, certo? Turma 1, código 1, 2020.1, executa. Então, agora, aqui eu tenho, né, a minha turma, né? Então, eu tenho uma turma agora, eu estou associando aqui os alunos, né, através dos códigos deles, com os professores e as disciplinas. Então, eu consigo vincular todo mundo. Então, é dessa forma que um banco de dados trabalha. A gente vai parar aqui no sentido de banco de dados, né? E nós vamos avançar em um outro ponto, certo? Qual é o outro ponto? A gente fez tudo isso, pessoal, num servidor local. Mas, professor, eu quero colocar esse meu banco num servidor na nuvem, né? Num plano de hospedagem. Então, você pode fazer o quê? Você pode vir aqui, por exemplo, e botar hosting, web hosting, pronto, website. E aí vai aparecer vários planos, né? Qualquer um, né? Você tem várias opções, né? Aqui apareceu hosting, aqui apareceu Google Cloud, aqui apareceu Bluehost, né? Então, eu vou... tem o da Amazon também, tem o da GoDaddy. Então, você clica em um deles, né? E aqui tem a hospedagem de sites, ó. É interessante que você veja o que é que está incluso nesses planos, ó. Por quê? Porque ele vai dizer aqui para você o que é que você tem direito, tá? Então, você precisa ter direito ao que a gente tem no Champ, né? Que é o PHP e o MySQL para você poder colocar. Quase todos têm, mas eu recomendo que vocês realmente confiram, né? Para ver se realmente tem, se está disponível. Então, o que é que você vai ter que fazer, certo? Você vai ter que, por exemplo, o que foi que eu fiz aqui para a gente poder, o plano que eu usei? Eu usei esse Infinity Free, certo? Por quê, professor? Porque ele é free, né? Se você botar aí planos de hospedagem free no Google, vão aparecer alguns. Eu escolhi esse aqui, certo? Bem simples. Você clica aqui nesse site, você vai em client área, e no meu caso aqui ele já redirecionou porque eu estou logado, ó, com o meu e-mail. Mas se você não tiver, você cria uma conta aí, basta nome, e-mail e senha e já está funcionando. Então, o que é que você vai fazer? Você vai criar aqui uma conta. Então, vou criar aqui uma conta e vou criar um domínio, nome do meu site. Então, vou chamar de escola. Escola, escola, e eu vou chamar de servidores, que é o nome da... Não, vou chamar de escola, vou chamar de projeto escola. Aí ele vai verificar se esse domínio está disponível. Diz que não pode. Vou botar junto, projeto escola. Ó, projeto escola está disponível. Então ele criou esse endereço aqui para mim, ó, projeto escola freecluster.eu is available, está disponível. Então eu vou criar uma senha aqui de 1 a 8, certo? E vou dizer que eu não sou um robô. Tranquilo? E aqui, gente, eu posso agora, né, abrir o painel de controle. E agora, quando eu abro o painel de controle, ele pede para mim aprovar, vou aprovar, e ele vai redirecionar para o painel de controle. Dentro do painel de controle, eu vou procurar uma opção chamada PHP Ó, que é exatamente, ó, eu não tenho o champ aqui, mas ele cria uma estrutura para mim de painel de controle, ó, que tem os bancos de dados MySQL. Então, tem Postgre também, certo? Então, eu vou clicar aqui em PHP ó, vou abrir até uma nova aba que fica melhor, e ele está dizendo que não tem nenhuma conta, né, nenhum banco de dados nessa conta. Então, eu clico aqui para adicionar, vou criar aqui o meu banco chamado Projeto Escola, e vou criar o banco de dados, ó, Create Database. Tá criando, né? Esses planos de hospedagem gratuitos, geralmente são bem lentos. Então, ele tá lento aqui, tá criando o banco, né? Espero que ele não caia ou não trave ou não fique fora do ar, porque às vezes acontece.
mas vamos torcer para que dê certo. Abrindo uma nova aba para ver se deu. Poxa, ficou fora. Deixa eu tentar abrir outro sistema. Plano de hospedagem. Esse aqui eu acho que está fora também. Está fora. Ah, aqui deu certo. Pronto. Ó, pronto, ele criou aqui para mim, né? Demorou, mas deu certo. Então, ó, quando eu desço aqui, né, eu dou um scroll, ele diz aqui que criou esse banco para mim, ó. É PIS, um nome esquisito e colocou no final o projeto escola, que foi o nome que eu pedi. E aqui ele está dizendo, ó, que tem um username e uma senha, que é a senha do que eu criei. E aqui um host. Então eu tenho que anotar essas configurações, porque se eu quiser colocar isso aqui num sistema, né, eu vou colocar. Então isso aqui, ó, é o nome do banco, né? Vou chamar de BD name, geralmente a gente escreve dessa forma. Aí aqui a gente tem o username, são os campos para poder acessar um sistema. Aí tem a senha, né, o password, que o meu eu coloquei de 1 a 8, certo? E eu tenho aqui o host name, que é esse aqui. Host, ou URL, geralmente chama. Então, vou guardar esses dados aqui, que eu vou usar depois. E aí eu venho aqui, ó, eu vou clicar em admin, e aí ele vai abrir uma interface, olha só, tal qual, né, a gente estava trabalhando agora há pouco aqui na nossa máquina. Aqui tá, a gente está em localhost, né, ou seja, na nossa máquina, e aqui a gente está lá no servidor web, ó. Perceba que o IP dele, ó, é um IP lá do Infinity Free, né? E aí o que é que eu posso fazer? Eu posso criar minha tabela, eu posso vir aqui e criar minha tabela aluno. E aí vou criar todos os meus campos, né? ID, nome, blá, 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 e salvo, né? E aí tenho aqui a minha tabela aluno, ó, certo? Professor, eu vou ter que fazer tudo de novo, esse mesmo processo. Você pode fazer, né? Não tem nenhum problema. Mas a gente também pode, é, a gente também pode ah, importar, certo? Então a gente pode importar. A gente, vamos apagar essa tabela aluno, certo? Remover tabela. Ok. A gente vai excluir a tabela aluno e a gente vai importar. A gente já criou a tabela aluno lá no. Excluiu, não. A gente já criou aqui toda a nossa estrutura do banco e a gente vai fazer o quê? A gente vai exportar esse modelo. Como é que a gente exporta? Escola, clica em escola e a gente vem aqui, ó, exportar. E aí a gente já vai chamar aqui de escola, certo? Vamos marcar como personalizada. Vamos dizer aqui que vamos marcar todas as tabelas, estrutura e dados, certo? Vamos ver a saída como um texto e vamos confirmar aqui, executar, para ver o que é que faz. Então, pronto. Ó. A gente vê aqui todo o conteúdo, ó, essa mesma tabela que a gente vê no modo gráfico, ó, a gente consegue ver ela no modo texto também, pessoal. Então, tudo isso, na verdade, é feito via modo texto. O modo gráfico é só para facilitar a nossa vida. Então, diferente do Excel, por exemplo, que você tem que fazer tudo no modo gráfico, né? Tem como você criar funções lá no VB, mas não fica muito legal. Então, o ideal é, aqui na estrutura de banco de dados, reflete muito bem a interface gráfica com, com o código. Então, esse código aqui, ele é toda a minha tabela, as minhas tabelas, todas as minhas tabelas, aluno, disciplina, professor e turma, e os conteúdos que estão dentro dela. Então, o que é que eu posso fazer? Ó? Vamos vir aqui, vamos excluir essa tabela aluno, que eu acho que não foi excluída ainda. Está começando a ficar lento. Projeto escola. Está começando a ficar lento aqui, pessoal.
Deixa eu fechar aqui e tentar abrir de novo. Pronto, ó, eu tenho aqui, ó, minha tabela realmente foi excluída. O que que eu posso fazer? Eu venho aqui na aba SQL, ó, e colo aquele texto que eu copiei aqui e vou colar aqui. Então, ó, e vou mandar executar. Quando eu executo, ó, olha só. Vamos ver agora aqui em estrutura, ó. Olha aí. Tudo que eu criei lá, ó, importou para cá, ó. Aluno, aqui, ó, os alunos, ó, tudinho, certo? Aí volto aqui de novo, ó, projeto escola. Aí professor, aqui, ó, todos os professores, ó. Aí volto aqui de novo, ó, o projeto escola aqui em cima. Aí disciplina, ó, tá aqui, ó, banco de dados, servidores, automação. Turma, vamos ver a turma. Ó, todas a turma aqui criada, né? Então, ó, perceba que é muito vantajoso você trabalhar dessa forma. Você pode pegar os dados que você criou e exportar, certo? Então, professor, não entendi ainda o porquê de um banco de dados relacional, né? O banco de dados relacional, pessoal, você tem que criar toda essa estrutura para que você consiga acessar essas informações através de uma linguagem de programação, né? Ela tem várias características, várias vantagens para você trabalhar, né? E essas vantagens fazem com que você acesse de vários locais. Por exemplo, o Excel só você trabalha. Mas se você quiser colocar essas informações fazendo um site, colocar um site que vai exibir os alunos, os professores, né? Você faz uma página PHP e essa página carrega os dados. Inclusive, nós vamos fazer esse exemplo, né? Eu montei aqui um arquivo, ó. Eu montei aqui um arquivo que o que é que ele vai fazer? Ele vai mostrar os dados, né, de um banco, né? O nome do banco aqui vai ser escola. Nós criamos um banco chamado escola lá no nosso local host. E ele vai fazer o quê? Ó? Eu vou pegar aqui da tabela aluno, né? Tem que criar aqui o select, ó, a gente bota select asterisco from aluno, né? Que o nome da tabela é aluno. Isso aqui é uma linguagem de consulta de dados no banco. E aí o que a gente faz? Ó? Eu vou mostrar o código. Dentro de raw aqui, ó, você vai botar os campos que você quer. Ó. Então, eu vou botar aqui código. E o raw e código aqui dentro do raw. Aí eu vou botar aqui nome. E aqui nome, certo? E depois sobrenome. E vou salvar. Na hora que eu salvo, eu venho aqui, vou dar um F5, ó. E olha aí, ó. Mostrou. Eu posso até tirar o código se eu quiser aqui do início. Fica até melhor. Ó, então pronto. Ó. E posso tirar o nome aqui também. Não deixa o nome. Posso tirar o nome aqui porque ficaria melhor, mas se eu quiser eu posso deixar também, não tem problema não. E aí ele mostra, ó, 1, José da Silva, 2, Maria, né? Vamos deixar código aqui para ficar igual. Então pronto. Mostrei aqui o código e o nome. Tranquilo? Eu poderia mostrar aqui no eco, né? Eco alunos. Bota um ponto BR para ele saltar uma linha. Mostrou aqui os alunos. Se eu quisesse mostrar os professores, aí eu duplicaria, né? Esse código aqui, ó. Daqui para baixo, duplicaria e mudava onde tem aluno para professor e pegava os atributos que tem no professor. Tá? Então, dessa forma, eu consigo, certo? Eu consigo acessar o meu banco de dados. Professor, eu estou acessando o banco de dados local, né? Se eu criar, por exemplo, mais um aluno aqui, ó, se eu criar mais um aqui, chamar aqui de Pedro Pedro da Silva, né? Vou chamar aqui de pedro@gmail.com e aqui matrícula, vou chamar de 0002, não, já tem, né? Vou chamar aqui de 006. E aqui o telefone 8877990077. Colocando dados fictícios. Quando eu atualizo minha página, ó, ele já carregou o Pedro aqui. Olha que legal. Então, perceba que a comunicação é muito rápida, né, pessoal? E assim, eu posso ter isso aqui, ó, em vários navegadores. Ó. Se eu tiver num Firefox, eu consigo acessar a aplicação de outro navegador também, porque é um sistema web. Ó. Então, ó, mostrando também a informação aqui. E detalhe, ó, eu fiz esse código em PHP,
porque achei que fosse mais simples para a gente rodar aqui no nosso ambiente. Mas se você quiser fazer em Python, você pode. Se você quiser fazer em Java, você pode. Se você quiser fazer em JavaScript, em qualquer linguagem, você conectaria com o banco, pegava esses dados e jogava na tela, certo? Ok? Professor, se eu quiser pegar os dados do servidor web, lá do meu site, porque se eu quiser publicar esse projeto PHP, eu não vou chamar o meu banco local, senão vai dar erro. O site não vai enxergar a minha máquina, óbvio. Então, o site ele tem que enxergar o banco de dados do site, né? Então, eu teria que mudar. E aí, pessoal, entra na segunda, no ponto no qual eu anotei esses dados aqui, ó. Foi por isso que eu anotei esses dados lá do meu servidor. Porque o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar isso aqui. Certo? Então, por exemplo, o nome do banco não é mais escola, né? Eu vou até copiar isso aqui e colar aqui embaixo. Agora, o banco vai ser esse APIs, né? Então, onde tem DB name, eu vou botar aqui. O nome do usuário é esse cara aqui, ó. Não é mais o root. A senha não é mais em branco, porque o localhost, o meu caso, é em branco. E o host, né, que é o server name, eu vou chamar aqui, em vez de localhost, eu boto o IP de lá. E aí, né, isso aqui são as configurações do servidor. Eu posso atualizar aqui e já ver se roda. Ó, obviamente que ele está demorando, ó, perceba que ele demora bem mais, por quê? Porque ele não está indo mais na minha máquina, ele está indo no servidor buscar essa informação. E o servidor, por ser free, ele demora mesmo. Ele traz de uma forma bem mais lenta. E já forçando, né, que você pague o plano, porque aí quando você paga o plano, ele traz de uma forma bem mais rápida, tá? Mas aí eu acredito que ele vai carregar aqui, vai demorar, mas vai dar certo. Então ele está demorando porque ele está indo no servidor e o servidor é free. Vamos aguardar. Opa, deu falha de conexão. A gente pode ver essa senha aqui. Provavelmente pode ter sido essa senha. Ó, ele não permite, ó, porque o acesso ao MySQL externo é só quem é premium, né? Quem paga. Então não vai ser possível. A gente poderia tentar fazer isso com o 000 web host, mas ele está fora do ar, né? Tá fora do ar desde mais cedo que eu tento acessá-lo e não consigo. Mas a configuração seria exatamente essa, certo? Então você vai ter que criar uma estrutura no seu site de hospedagem e vai fazer a sua programação aqui em PHP, apontar para o seu banco, né? E vai conseguir baixar os dados de lá, tá bom? Pessoal, a aula de hoje era sobre isso, né? Basicamente eu queria apresentar para vocês um modelo de banco de dados relacional. É um modelo basicamente que eu contextualizei aqui no Excel, né? Então, basicamente você cria tabelas e essa tabela ela tem uma estrutura, né, de cabeçalhos e conteúdos logo abaixo. E isso, né, a gente fez aqui no Excel para exemplificar, mas basicamente isso aí é o que acontece dentro de um banco de dados relacional. Pode ser um MySQL, pode ser um MariaDB, pode ser um Postgre, pode ser um Oracle, pode ser um SQL Server, que é o da Microsoft. Tem várias opções, né, no mercado para você escolher, né? Quase todos eles são gratuitos, né? Alguns são pagos, mas tem opções gratuitas muito boas também. E a ideia é que você aprenda o que é um banco, né, relacional. Então, é uma forma de você persistir dados de forma robusta, né, segura e que atenda a uma grande quantidade de requisições. Né? Por exemplo, professor, eu posso salvar essas informações no Excel? Pode,
mas você não vai ter como ficar fazendo programa em Python, em PHP, para ficar lendo o arquivo do Excel, porque, primeiro, que não é seguro, segundo, que não é escalável, né? Terceiro, que você não vai conseguir ter muita gente acessando esses dados ao mesmo tempo, né? Se você tiver 10 usuários ao mesmo tempo que precisam salvar esses dados na planilha, né, ele não vai deixar, né? Você só pode de um por vez. Então, no banco de dados, você consegue manter essa infinidade de conexões ao mesmo tempo. Claro que dentro dos recursos, né, da máquina servidora, você vai ter que ter memória e processamento suficiente, né, de acordo com o plano que você contrate. Porém, né, você tem essa possibilidade tem esses recursos de trabalhar com muitas requisições, tá? Então, basicamente, a aula de hoje seria mostrar para vocês, né, a vantagem desses bancos de dados relacionais, tá bom? E configurar, né, como a gente fez um exemplo prático aqui, ok? Obrigado, pessoal. Desejo a vocês tudo de bom e a gente se vê em breve. Forte abraço.